Vamos agora fazer uma viagem ao mundo encantado do aquarismo. A gente, depois que viu o desenho animado Procurando Nemo, fica com aquele aperto no coração querendo saber o seguinte: eles sofrem de ficar presinhos aí ou a gente nunca vai saber? É difícil dizer, né? Mas eles sofrem se a gente não der a condição biológica e química ideal. Então, às vezes eu olho para um aquário e eu vejo o peixe sofrendo como a gente vê um cachorro, às vezes no sol sem água, né? Então as pessoas, por não terem esse contato com o peixe diário, direto, eles não entendem que o peixe está ali, está sofrendo. Então a nossa preocupação como aquarista profissional, e eu acredito que a preocupação de todos os aquaristas profissionais é justamente orientar para que isso não aconteça. Nada de ficar dando pedacinho de pão para peixe, graminha que achou na rua, porque nada disso é adequado. Não, porque o peixe pode até comer o pão, mas o que vai virar esse pão na água? Então vai prejudicar a química do aquário, vai sujar o aquário e o peixe vive na água. Aquário é para quem não tem tempo. Aquário não dá trabalho, você não precisa lavar o aquário, desmontar o aquário, esfregar as pedrinhas, né? Então, aquário realmente é uma coisa bem contemplativa, não é uma coisa que você precisa interagir o tempo todo, lavar, limpar, não existe isso. William, quando a gente olha um aquário como esse, parece que a gente está diante de uma tela em movimento, um desenho animado, mas não é simples você montar um aquário como esse, né? Não, é um aquário hoje em dia muito complexo, você tem que ter um pouquinho de noção de química, cálcio, iluminação, porque o coral ele é metade planta, metade animal. Então ele, como toda planta, precisa ter um cuidado com relação à iluminação, na parte animal ele precisa ser alimentado, então ele é um bicho bem doidinho, bem complexo. Quantas vezes normalmente um peixe se alimenta por dia, William? Na natureza, ele fica o dia inteiro no Recife se alimentando, né? Aqui em cativeiro a gente costuma dar 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. E aqui... Café, almoço e jantar, mais ou menos isso. Café, almoço e jantar. Mas os peixes normalmente eles se alimentam de algas que crescem no próprio aquário. Ele se alimenta de camarãozinho, crustáceos, microvida que tem no próprio aquário. Então você consegue manter e deixar um aquário até uma semana sem dar comida. Ele ele anda sozinho. Esse aruana albino aqui, que é lindo, né? A gente fica olhando, parece uma tela em movimento. Não dá para saber quem é o menino ou quem é a menina? É muito comum você não conseguir identificar o sexo dos peixes. Inclusive em água salgada tem peixe que muda de sexo. É muito interessante. É mesmo? Não é tão comum, mas tem algumas espécies que acontece isso. Quando o macho dominante morre, a fêmea mais forte acaba mudando de sexo. Então, mais ou menos como assim na nossa sociedade. eles optam, eles mudam de opinião. Pra segurar a peteca. Então, mas é comum você ter algumas espécies de peixe onde você não consegue distinguir o sexo. Peixe dorme, William? Peixe dorme. Peixe só não fecha o olho, mas o peixe dorme. Quando apaga a luz, você pode ver que todos eles assentam num cantinho, num buraquinho e realmente dormem. Gente, chegou a hora do almoço. Uhul! Alô, galera! Cada dia mais as cidades estão mais malucas, então a gente tem o estresse do trânsito, o medo da violência e tal. E quando você chega em casa, você fica olhando para um aquário e você relaxa. O aquário te passa essa tranquilidade. Tem alguns psicólogos que inclusive recomendam para pessoas muito agitadas, muito ansiosas, ter um aquário em casa que ele é como se fosse um aparelho de relaxar. Então é bem indicado mesmo.